Ontem eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem perguntas aleatórias. E uma das perguntas, ou foi um pedido, foi alguém pedindo pra fazer um vídeo explicando como escolher e como entender os artigos científicos. Então, eu fiz uma enquete, perguntei se mais alguém queria, teve quase 200 pessoas falando que sim, então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que a gente faz pra avaliar um artigo científico, se ele é bom ou se ele é ruim. Oiê, eu sou a Rosana Dantas e esse é o canal do Dieta Científica. Se você ainda não me conhece, eu sou a Rosana, sou criadora desse projeto de divulgação científica cheio de bom humor, que é a Dieta Científica. E hoje eu vim aqui com o cabelinho de professorinha Helena. Pra quem já assistiu Carrossel deve saber, deve se lembrar, mas eu acho que teve Carrossel agora mais recentemente. Então acho que o povo lá mais novinho deve conhecer também a professorinha Helena. Então eu fiz o cabelinho da professorinha Helena pra vir aqui explicar pra vocês um pouco mais do mundo dos artigos científicos. Então acho que para começar é importante saber que tem vários tipos de estudos científicos diferentes. Um deles é um estudo de caso. Por exemplo, ele é mais usado quando tem alguma doença ou alguma condição que é muito rara. Então, esse tipo de artigo é escrito por um grupo de pesquisadores, normalmente são médicos, que vão estudar essa condição, e ele serve mais como se fosse para prevenir os outros profissionais da saúde, para se um dia aconteceu, apareceu essa condição aparecer novamente. Mas normalmente esses estudos de casos são feitos e publicados a partir de casos que são realmente muito raros. Exemplo... Não tem exemplo, tô querendo blogueirinha, não veio nem na minha cabeça. Mas enfim, são casos muito raros. E aí tem os estudos que são os estudos epidemiológicos. Então, o legal dos estudos epidemiológicos é que você pode acompanhar um parâmetro de uma população durante vários anos. Então, às vezes tem estudos epidemiológicos que duraram 20, 30, até 50 anos. Então, assim, é muito legal para acompanhar uma determinada população. E aí tem os estudos de ciência básica. O que são os estudos de ciências básicas? São os estudos realizados em animais experimentais, para tentar entender um mecanismo que acontece no nosso corpo. Ele é chamado de ciência básica porque ele ainda não pode ser extrapolado para a clínica, para um ser humano, por exemplo, porque ele só vai explicar um mecanismo X ou Y, e normalmente isso é feito em animais experimentais, então rato, camundongo, tem muitos estudos agora sendo feitos em mosca, então, porque as moscas elas têm muitos mecanismos nervosos que são bem conservados com relação a gente. Então, assim, tem alguns mecanismos que são exatamente iguais aos nossos, mas é muito mais fácil estudar em uma mosca que, por exemplo, tem um ciclo de vida bem rápido, que ocupa menos espaço, que não reclama. Então, os estudos básicos, eles vão analisar e vão tentar entender um mecanismo. Quando esses estudos básicos estão bem consolidados, por exemplo, eles testaram um medicamento nos animais e que eles obtiveram resultados importantes e resultados também de segurança para saber se eles podem ser usados em humanos, aí esse estudo que era básico vai passar a ser um estudo clínico, então que é um estudo que vai testar o medicamento ou o suplemento ou qualquer outra coisa nos humanos. Então, o estudo básico é feito nos animais de experimentação, e assim que tudo estiver muito bem explicadinho, esses estudos básicos vão passar a ser estudos clínicos, que então vamos testar essas hipóteses nos seres humanos. Tem também as revisões, que são as revisões de literatura. Então, as revisões de literatura, por exemplo, elas pegam um tema e aí eles vão ver tudo que tem escrito
estudo a respeito desse tema, em animais, em humanos, e vão fazer um bem bolado e vão colocar tudo que existe de informação sobre determinado assunto ali naquele artigo. Então, esses são os artigos de revisão, são os meus preferidos, porque quando eu quero saber de alguma coisa, é rapidinho ali, você já vai ler o histórico mais ou menos, conhece bem os grupos que trabalham com aquilo, e aí se você quiser se aprofundar mais, fica mais fácil, porque daí você já vai saber os grupos que estudam determinada coisa, ou os grupos que tiveram resultados contrários aos resultados que você buscava, enfim. Eu acho interessante esse tipo de estudo por conta disso. E aí tem as meta-análises. As meta-análises são estudos de extrema importância, porque eles são como as revisões bibliográficas, mas o que eles vão fazer? Eles vão pegar todos os números, de todos os resultados, eles vão juntar tudo e vai mostrar pra gente tudo que existe na literatura com relação a determinado parâmetro, a determinado mecanismo. E qual que é a diferença, então, de revisão de literatura e de meta-análise? A meta-análise ela vai ter um poder estatístico muito maior. Então, para a gente poder atribuir, por exemplo, o efeito de um medicamento na população em geral, a gente vai ter muito mais certeza de falar que o medicamento teve algum efeito na população em geral quando a gente pega uma meta-análise. Por quê? Porque lá eles pegam todos os resultados brutos, os resultados numéricos, e então essas meta-análises têm um poder estatístico muito maior. Eu costumo até brincar, é fácil saber a diferença entre uma revisão bibliográfica e uma meta-análise, é só olhar os dois de longe. O que tiver mais número é a meta-análise, o que tiver menos número é a revisão de literatura. Agora que todo mundo já sabe a diferença dos estudos científicos que existem, se eu esqueci algum, vocês deixam aí no comentário pra mim. Eu queria falar pra vocês de outra coisa muito importante, que é o fator de impacto das revistas científicas. O fator de impacto é um parâmetro que vai medir a qualidade das revistas científicas. Então, quanto maior esse fator de impacto, mais essas revistas são consolidadas, mais essas revistas são conhecidas por publicar artigos de extrema importância e muito bem escritos, muito bem quadradinhos, muito redondinhos. Por que é importante o fator de impacto? Porque é a partir desse fator de impacto também que a gente vai conhecer o rigor das revistas para aceitar os artigos. E quem já tentou publicar algum artigo sabe que não é fácil. Quando a gente busca as revistas com fator de impacto maior, elas são muito mais seletivas. Então, muitas vezes você pode mandar o artigo escrito, pronto, com os experimentos fechados, que eles vão responder pedindo mais experimentos ou pedindo revisão do texto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, mandar um artigo pensando que ele está redondinho, que ele está prontinho, ele volta com 1 milhão de sugestões, com 1 milhão de sugestão de novos experimentos. Então, assim, escrever um artigo é fácil, o difícil é fazer ele ser aceito nas revistas. E é por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, na Nature, na Science, que são as revistas mais célebres do planeta, que são sonho de consumo de qualquer cientista, às vezes tem alguns artigos que tem metade da página só de autores. Por quê? Porque não adianta você atribuir uma causa a um efeito. Hoje em dia, para se ter uma publicação de qualidade, você precisa explicar o mecanismo. Enquanto mais esse mecanismo é explicado, maior é o nível do artigo científico que você tá produzindo. Então, às vezes tem alguns artigos que tem a metade da folha só de autores, porque eles envolvem vários grupos de várias localidades do mundo que estudam mais ou menos a mesma temática e juntam todas as informações possíveis e imagináveis para conseguir ter uma publicação em uma revista super, upper incrível. Então é isso, às vezes a gente pensa que escrever um artigo que vai para Science, ele já é recusado de cara. E aí já manda para uma com fator de impacto menor. Eles podem até aceitar, mas com algumas alterações. E as outras que têm um fator de impacto menor, às vezes você pode mandar um artigo meio que mal escrito que eles vão aceitar. E inclusive existe uma máfia no meio disso tudo, porque muitas revistas elas cobram caro
para você publicar seu artigo. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente lê e analisar muito bem esses resultados. Algumas diquinhas para saber se um artigo é bom. Primeira coisa, olha o fator de impacto da revista. Quando ele tá ali por 2, 3, você já pode considerar um fator de impacto bom, mas se não me engano, acho que vai até 20, então imagina. E quando a gente vê um estudo em animais, a gente pode extrapolar esses resultados pro ser humano? Não. Mas dá pra gente dar uma ideia. Lógico que a gente pode ter uma ideia do que pode acontecer no humano, logicamente. Mas pra ter certeza, precisa ter o estudo clínico que vai comprovar isso. E a importância dos estudos em animais é que com esses estudos a gente pode explicar alguns mecanismos. Em revistas muito importantes, quando tem um artigo muito bem escrito, normalmente eles já fizeram os testes em animais de uma droga, por exemplo, já passou o teste clínico, mostrou que isso é eficiente nos seres humanos, e aí para explicar o mecanismo, eles não vão poder lá abrir a cabeça do ser humano para ver qual neurônio falou com qual neurônio. Então, o que eles vão fazer? Para explicar os mecanismos das benfeitorias desse medicamento para o ser humano, então eles vão ver no ratinho. Então eles vão estudar lá no cerebrinho do ratinho o que aconteceu para que esse efeito benéfico acontecesse. Então é por isso que muitos trabalhos têm misturado resultados de humanos e de animais. Outra coisa muito importante é o tamanho da amostra. Quando tem muitos artigos que meio que generalizam, atribuindo um efeito milagroso a alguma coisa, e quando a gente vai olhar no artigo, lá foram estudadas 100 pessoas. E quanto mais pessoas são estudadas, mais isso é representativo do todo da população. Então, quando a gente vai olhar um artigo que tem uma população ou um grupo de estudo muito pequeno, é melhor sempre a gente ficar com o pezinho atrás e procurar se tem algum outro artigo com um N, que a gente chama que é o número de pessoas estudadas maior, para a gente ter uma confiança estatística muito maior. Então, acho que era isso. Se ficou alguma pergunta sem resposta, alguma coisa que vocês não entenderam, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar. Que mais? Se inscreve no canal, que toda semana, toda quinta tem vídeo novo. Não esquece de deixar um like, porque isso ajuda a espalhar a palavra da fisiologia muito mais longe. Então, era esse meu recado pra vocês hoje. Deixa aqui. Um beijo pra você e até! Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Não. Ontem eu pedi lá no Instagram. Então, o legal desse estudo dos estudos epidemiológicos